Chama Encontro Marcado. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, dançando
Uai, se a gente puder atender. Quanta luz. Quanta luz. Ai, que susto. Essa é uma coisa que a gente canta de olho fechado. Então eu também vou fazer um pedido, já que vocês conhecem a música Quanta Luz. Vamos cantar juntos. Então vamos. Minhas irmãs, meus irmãos, uma boa noite a todos. Com muita alegria que a gente recebe todos vocês aqui nessa noite de hoje, embalados aqui pela alegria cristã do nosso irmão, Sidmar e Ivanir, lá do grupo musical do Centro Espírita Luz da Verdade, de Palmelo, né, que nos visita aqui na noite de hoje. E eu pedi para eles cantarem Quanta Luz, porque não é sempre que a gente tem um conjunto musical aqui fazendo alegria cristã com a gente, né? Aí eu falei assim, eu vou usar um pouquinho da boa vontade deles. Eu vou iniciar fazendo uma leitura aqui então do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lá no capítulo 11, traz o título Amar o Próximo como a si mesmo. E o item 8 são instruções dos Espíritos e nos fala sobre a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais.
Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. É a reencarnação. Triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aqueles, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar-se estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a borboleta encerra o carvalho, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, levar-nos à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor, que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Essas instruções foram transmitidas pelo Espírito Lázaro, na cidade de Paris, no ano de 1862. Então, nesse momento, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, elevarmos o pensamento a Jesus Cristo, nosso Mestre. Pedirmos a Ele, humildemente, que esteja conosco nessa noite, nos iluminando, nos intuindo, tratando cada um de nós com o seu amor. Intua, Senhor, o palestrante dessa noite, que suas palavras possam ecoar e encontrar morada nos nossos corações. E assim, sob essa proteção sublime, nós damos por iniciada a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Hoje nós estamos recebendo o Maxwell Severo, que é palestrante espírita, trabalhador lá no Centro Espírita Luz da Verdade. Ele vai nos falar do tema amar e servir, seguindo os passos do Mestre. Maxwell, a palavra está com você. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que chuvinha boa, né? Estava quente por aqui? Sim. Bom, então antes de mais nada, eu queria muito agradecer então a oportunidade de estar aqui, de estar participando do mês espírita aqui dessa casa espírita, Centro Espírita Humberto de Campos, né? Então a gente ficou muito feliz com o convite. E eu não vim sozinho, né? Vim acompanhado dos meus amigos, trabalhadores lá do Centro Espírita Luz da Verdade, Sidmar, a Ivanir, a Paulina e o seu Salu. A Paulina e o Salu são conhecidos de muitos de vocês, né? Que já estiveram aí. O Salu disse que veio por 2 anos, né, Salu? Só 2 anos. Toda semana, por 2 anos, para participar dos cursos, né? Então a gente ficou muito feliz com o convite e o tema também muito interessante, né, gente? Olha,
Então, amar e servir seguindo os passos do Mestre. Eu acho que a gente precisa lembrar do Mestre um pouquinho, né? Antes de falar do amor, antes de falar de servir, do trabalhar, do auxiliar o nosso próximo. Então, Jesus é sabido de todo mundo aí, é o nosso governador, Espírito puro, que participa conosco aqui, participou da formação da terra, inclusive, esteve à frente desse projeto e está conosco até hoje. Ele que sempre esteve entre nós, logicamente, com o seu amor, com a sua presença espiritual, mas veio até aqui para poder nos transmitir a lei de amor há pouco mais de 2000 anos atrás. Jesus, para a gente ter uma ideia, pessoal, existe no livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico, né, de Emmanuel, lá ele nos conta que Jesus faz parte de um grupo de espíritos puros que governam e coordenam os diversos mundos. Esses espíritos puros já se reuniram por 2 oportunidades até os dias que foi escrito o livro A Caminho da Luz. Então, um espírito puro que nos governa. Jesus, então, vem há pouco mais de 2000 anos, conhecedor de todas as verdades espirituais, né? A gente se lembra de Jesus com 12 anos de idade, quando chega a Jerusalém. Os seus pais foram até Jerusalém para poder participar da Páscoa, da Páscoa dos judeus. E aí conta-nos, né, o evangelista, que eles foram embora e perceberam que Jesus não estava com eles e ficaram procurando por alguns dias, voltaram até Jerusalém, chegou lá, o que Jesus estava fazendo? Quem se lembra? Pregando, conversando com os doutores da lei, e os doutores maravilhados com o que aquela criança de 12 anos dizia. Jesus, andando um pouquinho aí para frente, né, para a gente entrar no tema, Jesus aos 30 anos, ele chega até o seu primo, João Batista, pede para ser batizado, né? João Batista, à época, pensou, não, mas eu não tenho condição de batizar você, Jesus. Jesus, não, você vai me batizar. Demonstrando toda a sua humildade. E após esse momento do batismo, Jesus então começa a andar, recolhe, né, convida ali os discípulos para poder estar junto com ele, para ensinar, para transmitir tudo aquilo que o seu Pai, que o nosso Pai tinha para nos dizer, né? Ele veio falar da lei de amor. Jesus realiza as curas, né? Curando paralíticos, curando rancenianos, obsidiados, tudo isso para demonstrar a bondade de nosso Pai e também, logicamente, para chamar a atenção do povo daquela época. Então Jesus era, se fosse nos dias de hoje, uma celebridade para muitos, né? Para outros, ele podia até representar algum certo perigo, mas para muitos era uma celebridade, era um homem que andava às ruas curando as pessoas, ensinando as pessoas. Você já pensou? Aquele que, paralítico, andava. Aquele obsidiado que nenhum dos discípulos tinham condição, conseguia ali promover a cura, né? Promover ali o encaminhamento daqueles espíritos que obsediavam os jovens ou as pessoas em geral, ele ia lá e curava. Então realmente é um ser diferente, é o nosso governador, o espírito mais perfeito que já passou por aqui. E é o nosso modelo e guia, de acordo com os espíritos, no livro dos Espíritos do nosso querido Allan Kardec. Então é o nosso modelo por excelência. Então, quando o tema traz amar e servir seguindo os passos do Mestre, perfeito, seguindo os passos do nosso modelo, seguindo as orientações e o ensino dos ensinamentos do nosso Mestre. Amar e servir não é tão difícil de se fazer, né? A dificuldade se encontra na nossa limitação ainda, se encontra principalmente nos vícios que nós ainda carregamos. E são muitos, não são? Ou não? Orgulho,
e humildade, duas chagas aí que realmente, perdão, orgulho e egoísmo, duas chagas aí que realmente dificultam o ato de amar e servir. Então, já que nós queremos falar de amor e de servidão, de amor e de caridade, de auxílio, a gente precisa primeiro entender o que dificulta esta tarefa, que são, então, os defeitos morais, são diversos deles, mas principalmente o egoísmo e o nosso orgulho. Então temos que lutar a todo momento, a todo instante, contra essas duas chagas. Como é que eu faço para ser menos egoísta? Como é que eu faço para ser menos orgulhoso ou para extirpar de vez esses dois defeitos morais da minha vida, da nossa vida? A gente não conseguirá fazê-lo de maneira imediatista. Porque esses defeitos morais nos acompanham a inúmeras encarnações. Nós todos ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda somos espíritos que, infelizmente, estamos ainda muito ligados à matéria, ainda, não temos a condição de perdoar, de fato, aqueles que nos ofendem, ou temos dificuldade disso. Então, são defeitos inerentes à nossa condição, mas que pela reforma íntima, pelo esforço diário, nós vamos tendo condições de nos melhorar e ir deixando de lado esse egoísmo e deixando de lado esse orgulho. Amar, pessoal, amar o nosso semelhante, quando fala amar e servir seguindo os passos do Mestre, quer dizer para a gente amar a todos, amar a tudo. Não há algo que diz, olha, eu preciso amar só a raça humana, ou eu preciso amar só os que estão debaixo do meu teto. Eu preciso amar todos e tudo. Esse é o ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo assim como nós gostaríamos de fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para conosco. Então, a gente tem que amar, além de amar, então, as pessoas ao nosso redor, amar a nós mesmos também. É muito comum a gente esquecer, de ter o amor próprio. É comum. Pessoas sofrem, pessoas ficam depressivas, tiram a própria vida, porque não conseguem amar a si mesmos. Então a gente começa aí pela necessidade do amor próprio, do amor para conosco, do cuidado para com o nosso corpo físico. Então amar é também nos cuidar. Amar é também ter uma boa alimentação. Amar a nós mesmos é também realizar a caminhada diária, cuidar para com o nosso corpo físico. Amar a nós mesmos é principalmente cuidar da nossa alma, é cuidar do nosso espírito, estudando, aprendendo, participando das palestras, participando da casa espírita, participando dos trabalhos de assistência ao próximo, dos trabalhos de caridade. Quando a gente pratica a caridade para com o nosso semelhante, aquele que às vezes nem conhece, está na rua precisando, e a gente decide auxiliar, decide ajudar. Quando a gente faz isso, o primeiro beneficiado com esta ação somos nós mesmos. Nós vamos beneficiar quem está sendo ajudado. Nós vamos alegrar o nosso anjo da guarda, vamos alegrar ali o nosso mentor, porque eles se alegram com as nossas boas ações. Nós vamos alegrar o anjo da guarda daquele que está passando pela necessidade, vai ser ajudado por nós. Então a gente consegue movimentar muita coisa com uma simples ajuda, com uma simples caridade, com um simples conselho que pode mudar o dia de alguma pessoa, pode mudar a semana de alguma pessoa, pode fazer com que uma pessoa que pensava em realizar determinado ato, deixe de realizar determinado ato, com um conselho. Então, quando a gente ajuda o próximo, o primeiro beneficiado somos nós mesmos.
Você sabe por quê? Porque talvez hoje a gente ainda não compreenda, não tenha a condição de enxergar. Por que quando eu ajudo o próximo, eu me ajudo em primeiro lugar? É porque hoje a gente não tem total consciência disso, mas quando a gente desencarna, né, deixa para trás essa matéria que nos limita e muito, a gente passa para o mundo espiritual, a gente vai ter o que chamamos, Joana de Ângeles chama da expansão da consciência. Nós vamos olhar a nossa encarnação, verificar o que nós fizemos de bom, o que nós deixamos de fazer, e nesse momento a nossa consciência nos chama a atenção e nos cobra por cada ação no campo do bem que nós deixamos de realizar, por cada oportunidade de servir que nós tivemos e nós deixamos de servir. Não é alguém que nos chama a atenção quando a gente deixa a oportunidade para passar. É a nossa própria consciência que faz isso. Essa consciência nos chama a atenção aqui em vida, aqui encarnado, mas principalmente quando a gente chega no mundo espiritual. E nós estamos cheios de histórias trazidas pelos Espíritos relatando esse tipo de fato. De Espíritos que desencarnaram e lamentam as oportunidades que tiveram de trabalhar, as oportunidades que tiveram de ajudar, as oportunidades que tiveram de estender a mão, o uso adequado do nosso tempo. Nos dias de hoje, principalmente, em que a gente custa ter tempo para a nossa família, custa ter tempo para ouvir a queixa dos nossos filhos, ou a queixa dos pais, ou a queixa de algum amigo, custa ter tempo para isso. Corrido, né? Muito corrido. A gente vive num mundo em que você pega o celular, olha as mensagens, guarda, daí 30 minutos já tem um monte de mensagem para você responder. Então a gente muitas vezes utiliza o nosso tempo de forma inadequada. E esse uso do tempo de forma inadequada também vai ser motivo da nossa própria consciência nos cobrar. Quantas vezes nós temos atividades aqui no centro, Marcelo? 4 vezes na semana. Quantas horas por semana? 2? 8 horas por semana de atividade aqui no centro. 4 vezes que a gente vem, 2 horinhas no máximo, né? Não passa disso. E a gente, às vezes, deixa de vir. Porque alguém chegou em casa, ou porque eu estou com tarefa atrasada da escola, ou do trabalho. É muito comum. O que nós precisamos para esse uso adequado do tempo, né, para que a gente possa ter mais tempo para amar e para servir, é a gente organizar melhor as nossas prioridades. Uma vinda à casa espírita em que você recebe o passe, em que você participa do tratamento pela música, em que você ouve a palestra, em que você participa da prece, ou o trabalhador que aplica o passe, que abre a casa espírita. Todas essas ações são muito importantes e devem ser prioridade nas nossas vidas, principalmente a partir do momento em que nós nos declaramos espíritas. A partir do momento em que a gente consegue perceber que estar aqui, de que aprender a respeito das verdades espirituais é o que vai nos impulsionar para o progresso moral e espiritual. É o que vai fazer com que a gente sofra menos. É o que vai fazer com que a gente fique menos doentes. Todo mundo tem medo de ficar doente, correto? Ou não? Ninguém quer ficar doente. Quando fica, o que é a primeira coisa que a gente faz? Uma oração, ótimo, boa. Mas a grande maioria vai buscar um médico, né? Com dor, estou sentindo alguma coisa diferente, ele vai no médico, ou ele vai no farmacêutico, toma um remédio para aliviar ali as dores, ou seja, ninguém fica doente feliz, né? A gente fica triste, a gente tem medo disso. É claro que quando a doença chega, principalmente pelo conhecimento doutrinário espírita que a gente enfrenta, né, com resignação. Mas, via de regra, nós não queremos.